obreiro, agora, que não tem do que se envergonhar e que está na presença de Deus. Amém? Essas coisas, às vezes, acontecem tão rotineiramente que a gente acha que é normal. Mas não é. A pessoa só consegue ficar em comunhão com Deus na igreja. É isso que a gente está dizendo para nós mesmos? É esse o pensamento que a gente tem na cabeça? Comunhão com Deus é quando eu estou louvando. Aí eu esqueci tudo, pastor. Aí eu estou na presença do Senhor. Isso é bom, isso é maravilhoso. Mas comunhão com Deus é em todo o tempo. 1 Tessalonicenses capítulo 5. Orai sem cessar. Comunhão com Deus é toda hora. Eu estou no meu trabalho, eu estou dirigindo, eu estou indo, eu estou voltando. É comunhão com Deus, amados. Porque do contrário, a gente está se enganando a nós mesmos. E aí o apóstolo Paulo está dizendo: procura, se esforça, empenha para você estar aprovado. Que hora? De manhã, à tarde, à noite, na hora que Deus te chamar, como obreiro, que maneja bem a palavra da verdade e não tem do que se envergonhar. Amém? Versículo 16. Vamos até ler junto aqui, olha que bonito. Mas, o quê? Evita falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. Falatórios maldosos, sabe, que não diz respeito a Cristo. As pessoas às vezes se excedem, aí começa a misturar política, futebol, e já começa a falar mal de não sei quem, você fica falando, mas, meu Deus, que coisa ruim, não é verdade? Evita essas coisas. Falar uma coisa ou outra, qualquer um vai falar, porque somos seres humanos. Mas quando você vê que o negócio está ficando, sabe, maligno, maldoso, não, tem que matar mesmo, como esses dias a pessoa estava falando, tem que arrancar a cabeça fora. Na hora eu levantei da vez e falei, não, isso não é para mim, não. O que é isso? Você vê que o diabo já começa a mudar. Porque é isso. É o que o diabo quer para mover o coração das pessoas para a maldade, para a impiedade, para a maldição. E pode ter certeza, aonde tem carniça, os abutres chegam. Verdade. Pode ver que quando você vê um monte de abutre, urubu, que a gente chama aqui, é porque tem algum tipo de carniça. Quando a pessoa começa a soltar essas palavras ruins, o que você acha que encosta perto? Os anjos do Senhor? É demônio. É demônio. E volta. E é verdade, irmãos. Você pode ver que tem gente que quando começa a falar, só fala coisa ruim. Só quando abre a boca, só coisa que você fala, meu Deus, de 10 palavras você não peneira uma boa. A pessoa abre a boca só para falar palavrão, só coisa ruim. Mas você fala, meu Deus do céu, o que é isso? É justamente isso. Porque quanto mais maldade a pessoa fala, mais demônio ela atrai para a vida dela. Se quiser falar palavrão, você fala. Mas você acha que vai atrair a presença de Deus falando palavrão? Que você vai encontrar pelo seu caminho um monte de demônio. Porque ele fica ao redor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Se você não pode abençoar, então fique calado, fique calada. Se você não consegue trazer uma palavra de paz, uma palavra de alegria, para que trazer palavra de confusão, que suscita ira? Isso não é para nós, amados. Isso não está nem de perto da vontade de Deus para a nossa vida. A vontade de Deus é que a gente abra a boca e seja sacerdote, ou seja, traga ali o povo até a presença de Deus. Quando você se colocar ali, que seja a presença de Deus. Puxa vida, deixa o irmão Vicente falar. Sempre vem coisa boa quando esse irmão fala. Oh, glória a Deus, aleluia. Amém? Porque do outro jeito, irmãos, olha o que diz a Bíblia: evita, sai fora, dá licença, vou embora. Já tem o meu horário, né? Não, mas já vai embora, já, o negócio aí já não está bom para mim, não. Se for para pregar a palavra de Deus, conta comigo. Se for para falar mal da vida dos outros, eu estou fora. Se for para ali conversar a conversa sadia, coisa que ele fica, opa, estou no meio. Mas se for para estar denegrindo, maltratando, xingando, falando bobagem, falando coisa obscena, eu estou fora. Não quero isso para minha vida. Não quero andar com gente assim, amados. A Bíblia diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém na roda dos pecadores e não se assenta na roda, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei e na lei do Senhor medita de dia e de noite. E será como árvore plantada junto a ribeiros de água, cujas folhas não secam e os frutos dão no seu tempo próprio, e tudo quanto fizer
prosperará. É essa bênção que eu quero para a minha vida, é isso que eu quero para a minha casa. Amém? Porque, olha, irmãos, de verdade, no meio da gritaria, no meio do xingamento, no meio das ofensas, e acontece, a gente não pode dizer que não, e acontece, a gente está abrindo a porta para que os demônios venham e façam essas coisas. Tem um caso da Bíblia muito, muito triste, porque Miriam era amada por Moisés, era a mais velha. Como ela tinha até direito de repreender ele, mas ele era ungido de Deus. E Arão era um grande homem usado por Deus, era sacerdote, mas Moisés é que era ungido por Deus, era um homem de Deus. Então juntou Arão e Miriam e ficaram bravinhos com Moisés ali, de certa maneira, com ciúmes, porque Deus usava muito Moisés e não usava tanto eles. Na hora o Senhor desceu na tenda e disse: pode parar. Vocês eu uso profeta, com Moisés eu falo face a face. Tá bom para vocês assim? E quando Miriam olhou na testa, ela já estava leprosa. Acabou. Porque Deus não quer isso, irmãos. Deus não deseja isso para a sua vida. Ah, pastor, então eu vou pedir muito a Deus, vou jejuar para que eu segure a minha língua, porque quando eu vi, eu já falei. Bom, isso é um processo na vida de cada um. Por isso que Paulo está ensinando a Timóteo. Não necessitaria desse ensinamento se Timóteo já fosse hábil na palavra. O que Paulo está falando é importante para que ele coloque em prática. Ah, mas Timóteo era perfeito. Ele não era perfeito, porque se fosse perfeito, Paulo não precisaria falar para ele. Provavelmente ele estava no meio ali. E era muito comum os debates, os falatórios. É um pregador da verdade. Paulo foi também lá. Paulo pregou lá também. Paulo falou também, mas não era comum Paulo estar naquele meio ali. Ele foi uma vez e pregou e ganhou almas para Cristo. Por que eu estou dizendo isso? Porque se Paulo está repreendendo a Timóteo, dizendo: eu não quero você metido em gritaria, em falatório, em confusões, em debates que não chega a lugar nenhum. Sai fora dessas coisas. Você é mulher de Deus, você é homem de Deus. Não tem nada que ficar ouvindo esse monte de coisa, porque não acrescenta nada na sua fé. Tenta se encher da palavra, tenta se encher do Espírito Santo de Deus, procura ocasião para Deus fazer a obra na sua vida, evita esses falatórios. Às vezes, irmãos, olha, a gente às vezes sente, não sei se você, mas a gente se sente até mal. Porque um reclama daqui, outro reclama de lá, outro reclama de lá. Aí você fala: meu Deus, isso é uma das lamentações. Você começa a passar até mal, fala: meu Deus, eu tenho que ir embora. Né? E a gente fica com vergonha de sair. É tão gostoso, é diferente quando a gente está aqui falando da palavra de Deus. Aqui você se levanta, se anima: vou melhorar isso, vou melhorar isso, vou melhorar isso. Não, vai só a ladeira abaixo, irmãos. E Paulo está dizendo para Timóteo: pode ser fora disso aí. Isso aí não é para a sua vida. E eu vou terminar, tá? Olha o que diz aqui, versículo de número 17. A palavra desses o quê? Edifica? Roerá como gangrena ou como câncer, entre os quais termina o efeito. Está vendo? Você pode ver, irmãos. Eu já passei por isso. Dá até dor de cabeça. Dá até dor de cabeça, sabe? É uma coisa tão ruim que a pessoa traz na palavra, tanto ódio, tanta coisa ruim, que dá até dor de cabeça. Você fala assim: meu Deus do céu, tem misericórdia dessa pessoa. E quantas vezes eu orei por pessoas assim, pedindo a Deus que mudasse essa situação, que trouxesse para essa pessoa a verdade da palavra. Mas tem gente, irmão, que é assim mesmo. O coração dela está cheio de amargura, está cheio de ódio, e quando abre a boca é só isso que sai. É só isso que sai. Você deve conhecer alguém assim. A pessoa de manhã, irmão, de manhã, mal acorda, já está reclamando de tudo, xingando. Eu falei: meu Deus do céu, o que é isso? Isso é demônio. Não tem outra explicação. Não tem outra explicação. Você não consegue sentar do lado da pessoa sem a pessoa estar murmurando, reclamando. Assim, é muito ruim. Mas o que é? O demônio que está usando aquela pessoa. Você é homem de Deus, você é